Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 28 de agosto, Ibovespa apresentando aqui uma queda de 0,15%, ainda dentro do leilão de fechamento, ou seja, praticamente uma estabilidade. Depois de um candle de definição, um candle aqui sem muita representatividade, sem conseguir superar a máxima do pregão, nem superar a máxima, nem perder a mínima do pregão anterior. Tivemos feriado aí no Reino Unido. Perda da mínima do pregão de hoje, principalmente da mínima do pregão de sexta-feira, 70.801 pontos, representaria uma chance maior de se ter um movimento de correção contra a tendência que eu já mencionei nas últimas análises, tendência mais esticada para cima, seja pelo gráfico semanal, seja pelo gráfico diário. Então essa seria uma sinalização um pouco mais relevante se ter aqui um movimento para baixo em relação ao Ibovespa, a perda dos 70.801 pontos. Enquanto não fizer nada nesse sentido, rompimento da máxima do pregão de hoje, 71.389, traz uma expectativa maior de continuidade da movimentação para cima, onde o Ibov vai ter resistência aí mais acima do patamar atual, vai ficar aqui olhando para o gráfico mensal, ficando aqui na casa dos 72 mil pontos arredondando, e depois de 73.103. Depois disso, acima disso, somente teremos aí a máxima histórica em 73.920 pontos. Lembrando, se essa videoanálise está sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço. Lembre-se também de se inscrever no canal, e para receber as recomendações aí no mercado de renda variável, basta clicar aqui no card que está aparecendo para que você possa receber essas recomendações, testá-las aí de forma gratuita aí durante um determinado período. Futuros, mini índice no pregão de hoje, gráfico de 60 minutos, indefinição aqui no G60, tivemos essa formação aqui de indefinição. Dentro deste cenário, a perda dessa região, que é justamente mínima do pregão de hoje, mínima do pregão de sexta-feira, traz uma expectativa maior de se trabalhar na ponta vendedora, principalmente para baixo aqui da região de 71.650 pontos. Sinalização forte aqui para cima no início do próximo pregão traz a expectativa, traz um cenário mais favorável para se buscar operação na ponta compradora de day trade. No mini dólar, pregão de hoje aqui terminando levemente positivo, também tentando superar a máxima do pregão anterior. Olhando aqui a máxima 3.166 e a máxima de hoje já superando aqui por meio ponto. Olhando para o G60, pregão totalmente lateral, extremamente lateral aqui olhando no gráfico 60 minutos, e agora nessa penúltima hora de pregão conseguindo sair aqui, gerar uma sinalização para cima a favor da tendência atual, que é a tendência, por enquanto, a tendência mais travada do G60, tendência de alta, mas dentro dessa movimentação aqui, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora de day trade a partir do próximo pregão. Para gerar alguma sinalização mais relevante, apoiando um pouco mais a operação na ponta vendedora de day trade, teria que ter um sinal mais relevante para baixo no G60, a formação de topo em cima dessa resistência que está sendo aí superada nessa faixa dos 366. Na sequência vamos para as ações. PETR4, pregão de hoje, candle de indefinição, estabilidade menos 0,07%, só confirmando aqui, já fechou realmente nesse valor, 3,87%. Nessa estabilidade menos 0,07%, um candle de definição que abriu subindo, rompendo aqui máximas anteriores. Se olhar para o G60 vai ficar um pouco mais claro o que eu estou mencionando. Abriu aqui subindo, veio forte para baixo, perdendo essa região aqui anterior. Topo no G60 abaixo da máxima do pregão de hoje, localizado em R$ 14,03. Lembrando o número redondo dos R$ 14 funcionando aí como resistência. Topo descendente no G60 reforça a chance de se ter um movimento de baixa na PETR4, principalmente se perder a mínima do pregão de hoje, 13,76, aumentaria ainda mais a chance de se ter uma movimentação para baixo, onde o principal nível de suporte fica ali localizado por volta dos R$ 13,60, 13,65. Na Vale 3, pregão de hoje de alta de 1,57%, segue dentro de um movimento de subida, sem nenhuma correção por enquanto, depois de ter rompido aqui essa região. Olhando para o gráfico de 60 minutos, tentando a operação mais curta, seria um pouco mais de rompimento desse topo aqui no G60, um rompimento dessa região, trabalhando com stop aqui abaixo dos 34,30, rompimento da máxima do pregão de hoje, 34,49. Lembrando, a operação mais curta, um pouco mais arriscada devido à relação risco-ganho, devido já estar dentro de um movimento um pouco maior aqui de subida pelo gráfico diário. Braskem,
ativo que a gente segue na ponta compradora, fechamento aqui em alta de 1,8%. Teve uma boa primeira hora de pregão, stop dessa posição já reposicionado para baixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, stop reposicionado em R$ 37,17. Essa ação conseguiu superar a máxima da semana passada. Dentro do que eu comentei na última videoanálise, ela está dentro de uma tendência de alta no gráfico semanal, fez aqui uma correção e uma das alternativas de entrada de position trade seria o rompimento da máxima da semana passada com stop abaixo da mínima, ou seja, rompimento aí dos 38,12 com stop para baixo dos 36,66. Enfim, seguimos dentro da nossa posição aqui de swing trade nesse ativo, já com stop reposicionado, o que seria interessante para a nossa posição, depois dessa correção aqui no G60, voltar a subir, rompendo a máxima do pregão de hoje, que seria a formação de um pivô de alta, depois de ter voltado para cima desse topo, gerar aqui essa formação de novo um pivô de alta, aumentaria a chance de caminhar a favor aí do objetivo da nossa entrada. Braskem já comentado, é NBR3, recomendei compra no pregão de hoje, mas não foi acionada, não superou a máxima do pregão de sexta-feira. Então fica mais para o próximo pregão, uma possibilidade de entrada na superação da máxima do pregão de hoje, ou seja, a recomendação feita no pregão de hoje fica aí cancelada. E para o próximo pregão, dos pontos que eu vou ficar de olho para uma possível entrada, no rompimento dos R$ 15,07, máximo pregão de hoje com stop para baixo aí dos R$ 14,95. Enfim, tentando pegar a continuidade da tendência de alta desse ativo. Depois desse rompimento aqui que não conseguiu andar muito aqui para cima, teria que romper essa máxima e ganhar força para cima. Se romper, olhando para o G60, se faz o rompimento e depois devolve, volta aqui para baixo, pode até sair aqui antecipadamente, que na realidade é praticamente o mesmo valor, 14,96 da mínima do pregão de hoje, porque isso aqui seria uma formação de fundo ascendente no G60. Então o stop estaria bem posicionado aqui na faixa dos R$ 14,94. Goal 4, também outra possibilidade de se buscar uma entrada, o ativo rompeu forte aqui com um único candle essa região de resistência, não só essa como essa aqui também, mas não evoluiu, não conseguiu gerar nova máxima nos pregões seguintes. Vem fazendo aqui uma correção, já é o terceiro candle que fica dentro desse forte candle de alta. Rompimento da máxima do pregão de hoje seria uma das alternativas de arriscar uma entrada com stop mais curto, entrada aí na superação dos 5,66, trabalhando com stop preferencialmente abaixo dos 5,56. Então a alternativa de se tentar pegar uma evolução aí do preço, visto que ela fez esse movimento, faz essa movimentação e aqui estaria dentro de uma movimentação para cima, sendo que como começou de maneira muito forte, vai fazendo aqui uma correção desse forte candle de alta e a possibilidade de continuidade aí desse movimento para cima na Goal 4. BBSE3, BB Seguridade, ativo que vai dentro de uma sinalização relevante para cima que eu tinha comentado já na última videoanálise. Rompimento da máxima do pregão de hoje seria uma alternativa de entrada, 27,65, superação dos 27,65, com stop para baixo aqui dos R$ 27,28, que é a mínima não só do pregão de hoje, como também do pregão de sexta-feira. Então seria uma primeira sinalização de entrada de compra de fundo ascendente em cima da BB Seguridade, BBSE3. E por último aqui, na realidade ainda tem, além dessa, tem mais outra, RADL3. Possibilidade também de entrada, já tinha comentado na última videoanálise, uma das alternativas seria justamente a superação da máxima do pregão de hoje, sendo um pouco mais cauteloso a superação da máxima do pregão de sexta-feira. Se a gente olhar para o G60, seria o ponto mais relevante ali, a superação da máxima da sexta-feira, mas trabalhando ali com a entrada um pouco mais, para ficar com o stop um pouco mais reduzido, stop ficaria abaixo da mínima desse candle, seria uma das alternativas também de entrada, depois desse ativo ter rompido aqui de maneira forte, com um único, basicamente com um único candle, vindo aqui forte para cima de toda essa região, faz aqui uma correção, e essa seria a alternativa de entrada, assim como eu comentei, algo parecido com a da BBSE3. E por último, CL3. CL3 já seria uma entrada para quem opera contra a tendência, seria uma entrada aí contra a tendência. O ativo está em tendência de baixa pelo gráfico diário, foram 4 semanas aí consecutivas de queda, e aí no pregão de hoje o ativo gera uma formação de fundo em cima de um patamar, e se a gente olhar para o gráfico semanal, em cima de um patamar de suporte, e dentro dessa formação seria uma das alternativas de entrada, trabalharia pelo menos com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, uma entrada de superação dos 22,62 máximo desse pregão, ou mesmo aí nessa região desse fechamento dos 22,60, muito próximo,
seria a alternativa de entrada com stop para baixo dos 22,36. Lembrando, é uma operação contra a tendência, risco um pouco maior dessa posição sem exigir muito do objetivo da operação. Resistência mais próxima da CL3 em R$ 23,02. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.